A paz do Senhor, meus queridos irmãos, Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Bruno Silva e quero trazer uma mensagem da palavra do Senhor que está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo aqui 18 até o 21, que fala a respeito que nós fomos resgatados através de Jesus Cristo, do seu precioso sangue. A nossa vida antes de aceitar a Jesus Cristo, a gente não sabia que tinha um valor, porque vivíamos as nossas vidas do jeito que ali desejávamos viver. Fazíamos as nossas vontades, porque quando nós aceitamos a Cristo Jesus, já não fazemos mais a nossa vontade. Porque eu tenho 30 anos, sendo que quase 15 anos eu tenho de convertido, de que eu aceitei Jesus Cristo. E uma coisa que eu vejo de detalhe assim na minha vida, assim, que eu consegui perceber, foram as mudanças. Eu deixei de brincar com meus colegas, isso não me fez falta. Deixei as coisas algumas coisas assim para trás, que poderia de alguma forma me impedir de seguir e caminhar na presença do Senhor, e também deixei essas coisas, e essas coisas não me faz falta nenhuma nos dias de hoje. E aí, quando a minha mãe, meu pai e eu junto ali, foi um pacote, nós três, e nós aceitamos ali a Jesus Cristo, eu apenas assim, eu demorei um pouco, levei uns 3 meses depois que eu aceitei a Jesus Cristo. Então, eu não sabia que eu tinha valor. Quando a gente lê aquele versículo que todo mundo conhece, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente vê Deus amou o mundo. Deus amou as pessoas que vivem nesse mundo. A sua misericórdia é sobre todos. Mas pensa, eu conheci a verdade, e você também conheceu a verdade, e a verdade, ela te libertou. Ela te fez ser quem você é hoje. Porque o Espírito Santo de Deus tocou na sua vida e fez conhecer a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, irmãos, é importantíssimo na nossa vida. Nada deve ser colocado acima de Jesus, acima de Deus, acima de tudo que o Senhor tem sobre a nossa vida. Nada pode ser colocado acima de Jesus Cristo. Porque Ele que foi naquele madeiro, Ele que sofreu no meu lugar, no seu lugar, todas as afrontas, todas as calúnias, toda a humilhação, todo o sofrimento e dor por nossas vidas. Ele não sofreu pelo pó dessa terra, ele não sofreu pelos animais que vivem nessa terra, sofreu pela sua criação, pela criação do Pai. Porque nós fomos criados por Deus, mas tivemos ali, no começo ali da criação, um desvio que desencadeou, levou o homem ao pecado e a viver uma vida de pecado. Eu sei que você pode até dizer, mas eu não tenho pecado. A própria palavra diz, quando a gente diz que não temos pecado, que nós estamos mentindo. Porque desde Adão até os dias de hoje, o homem tem pecado. Mas como diz a palavra também, algo que nos traz um refrigério, algo que nos traz uma alegria de saber que o primeiro Adão, ele trouxe pecado, que foi na criação. Mas, e o segundo? Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Senhor, o nosso Salvador,
E nós, irmãos, fomos resgatados. Como diz aqui na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, vou ler a partir do 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E aí continua, vou ler até o 21. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado, no fim dos tempos, por amor de vós, porque por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Nós somos resgatados. Jesus Cristo, através do seu sacrifício de um cordeiro, como diz aqui, sem defeito, sem mácula, cordeiro perfeito, para a expiação do pecado do homem, para o homem ser perdoado dos seus pecados. Mas o porquê ainda as pessoas ainda não escutam a Jesus Cristo? Porque quando eu vou falar de Jesus para alguém, alguém diz assim para mim, eu já tenho Jesus. E eu respeito o que ela fala. Se ela diz que ela tem Jesus, eu respeito o que ela fala e me retiro. Mas tem pessoas que param para te ouvir. Tem pessoas que param para te escutar. E aí, essas dão ouvidos à palavra do Senhor, dão ouvidos ao Espírito Santo de Deus, e a palavra entra. E aí vai modificando a vida daquela pessoa. Ela vai enxergando que ela vivia num mundo de ilusões. Porque, irmãos, quem vive sem Cristo, infelizmente, vive num mundo de ilusões. Porque o Redentor, o Senhor, o Salvador, o meu Senhor, aquele que prometeu antes de ir para o Pai que teria um lugar para cada um, que nós não iríamos ficar órfãos sozinhos, e aí enviou o Espírito Santo. Tem um lugar para mim, tem um lugar para você lá no céu. Não é história da carochinha, mas tem um lugar. Jesus Cristo, ele mesmo disse com suas palavras que tinha um lugar para nós. Tem um lugar, mas para aqueles que crêem em Deus. Aqueles que falam aqui, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ele foi manifestado por amor do homem. Jesus Cristo veio a essa terra. O Pai amou o mundo de tal maneira. O Pai enviou o seu Filho, o seu único Filho. Ele sofreu. Mas a nossa alegria é de saber que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Por isso a esperança ela continua viva. Olha, você que ainda não aceitou Jesus Cristo, você ainda que não se decidiu, você ainda que não tomou uma posição. Porque tem pessoas que falam ainda não é a hora, ainda não é a hora. E quando vai ser a hora? Quando Jesus voltar e você ficar? Porque é uma realidade. Aqueles que permanecerem diante do Senhor é aqueles que vão. É aqueles que vão entrar na eternidade. Aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Porque, olha, a gente vê aqui que por meio de Jesus Cristo, tendes fé em Deus. Por meio de Jesus Cristo, nós temos fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tudo que Jesus Cristo fez para nós termos fé, para nós acreditarmos em Deus, e não somente isso, ter a nossa vida cada dia diante do Senhor.
no passado, eu era uma criatura que não pertencia a Deus, não tinha uma vida diante do Senhor, não buscava a Deus. Era uma velha criatura, uma pessoa que vazia por dentro. Porque, irmãos, na realidade, quando nós aceitamos a Jesus, quando a palavra diz, o espaço do ser humano em que estava vazio é preenchido por Deus. O Senhor, o Santo Espírito de Deus habita em nós. Ele está em nossa vida. E esse lugar, ele não pode ficar vazio. Você não pode ficar vazio. Aceita Jesus Cristo. Ele fez tudo pela sua vida. Ele deu a vida dele pela sua. Aceita Jesus, porque um amor tão grande assim você não vai encontrar em nenhum outro lugar, em nenhuma outra cultura ou outra religião. Você não vai encontrar, porque Jesus Cristo, ele fez isso, além de o Pai ter enviado ele, pelo amor do Pai pelo mundo. Hoje nós somos pessoas transformadas em Jesus Cristo, por causa de Jesus. Por causa de Jesus Cristo. Nós somos essas pessoas de hoje que cremos. E não pode deixar essa fé se apagar, essa fé se esfriar dentro de você, para você ficar meio que abandonado por aí. Por isso que você tem que perseverar também. Não é, eu aceitei a Jesus agora, estou salvo e não preciso fazer mais nada. Não. Não é assim. Não é assim que a banda toca, não. Você aceita Jesus. Você é batizado. E você é ali ensinado dentro da palavra do Senhor. Tudo aquilo que Deus fez pela vida do homem, toda a glória de Deus, todas as maravilhas do Senhor, toda a soberania de Deus, todo o seu poder, toda a sua autoridade, tudo que Ele fez na vida dos homens, tudo aquilo que Ele mostrou, tudo, irmãos, é para te mostrar que Ele é grande, para mostrar que Ele tem poder para mudar a sua vida, porque eu não fui transformado por palavra de homem. E você também, que hoje é cristão, que aceitou a Jesus, que foi batizado e vive na presença do Senhor verdadeiramente, você não foi convencido por palavra de homem, mas o Espírito Santo de Deus te convenceu. E esse Cordeiro, sem defeito, como diz a palavra, e sem mácula, ele foi sacrificado. Jesus no madeiro derramou o sangue dele pela sua vida. Nós ainda somos pecadores? Somos pecadores. Mas a diferença é redimidos. Nós fomos perdoados dos nossos pecados e nos tornamos uma nova criatura. Por isso que nós devemos seguir a Cristo, para cada passo se tornar semelhante a Ele, e não semelhante ao velho homem, porque se desistirmos da nossa caminhada, da nossa vida na presença do Senhor, vamos voltar a ser o velho homem, e pior ainda, sem Deus, o inimigo vai nos arrebentar, irmãos, porque a gente saiu de lá com uma dificuldade. Alguns saíram do pecado, e o inimigo, de todas as formas, tentava arrastar ela de volta. Até hoje o inimigo tenta nos dar as rasteiras por aí, nos derrubar, irmãos. Mas os anjos do Senhor estão ao seu redor e ao meu redor. E nós devemos nos revestir de toda a armadura do Senhor, toda a armadura de Deus.
para que o inimigo não ache brecha e não nos derrube, mas a gente permaneça fiel até o fim e conquistar a nossa vitória em nome de Jesus, que é entrar na eternidade e ver o que os nossos olhos não viram, o que a gente não contemplou, mas dentro de nós deseja, almeja, chegar lá e ver face a face o nosso Deus. Porque é algo tão maravilhoso quando a gente vê a história de Moisés. Eu já cheguei a pregar, já cheguei a falar, e eu creio que os irmãos também já leram essa parte. Moisés queria ver a glória de Deus, mas não haveria possibilidade, porque nenhum homem poderia ver a face do Deus grandioso e maravilhoso em toda a sua glória e viver. O porquê? Porque nós estamos habitando nesse corpo pecaminoso, nesse corpo cheio de pecado, nesse corpo que vai se acabando a cada dia que passa, porque o que é importante é o que está dentro de nós. Deus não quer salvar essa carne, é a nossa alma, é a alma do homem, de cada homem dessa terra que o Senhor deu o seu único filho para salvar o homem, para que o homem não pereça, não morra e viva uma eternidade no inferno, mas que o homem venha... Ele pode morrer fisicamente nessa terra, mas viverá uma eternidade com Deus se ele morreu na presença do Senhor. Então esse é o meu desejo, tanto para a minha vida como para a sua. O meu desejo, até como pastor, e se eu não fosse pastor, como um irmão normal. Apesar que eu sou um irmão normal, né? Apesar também que pode ser pastor ou o que for, mas o desejo deve ser o mesmo. O meu desejo é que você tenha salvação em Cristo Jesus, que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus, que aquele que está desanimado volte para os caminhos do Senhor, e aquele que ainda não aceitou a Cristo, venha aceitá-lo, porque Ele tem o melhor para a sua vida. E quando eu digo melhor, eu não falo de te dar um bom carro, te dar uma casa, porque o que mais se falou nesse século XXI, foi coisas materiais. E o que Deus tem para você, nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão mina, nada pode roubar, irmãos, o que Deus tem para você, preparado para você, para a sua vida. A riqueza, tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, irmãos. Não é aqui nessa terra, é na glória. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, no nome santo de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.